Corinthians vem em busca de um técnico de nível europeu e as negociações estão em andamento. O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais e populares do futebol brasileiro, tem mostrado um interesse crescente em contratar o renomado técnico Jorge Jesus. Com sua história vitoriosa em clubes de renome, como o Flamengo e o Benfica, o português tem sido alvo de especulação desde o fim da temporada 2024, quando o clube paulista viu sua comissão técnica atual enfrentando desafios para alcançar o nível de desempenho esperado pela sua exigente torcida. A conjuntura atual do Corinthians. O Corinthians, em 2025, atravessa um momento de reconstrução e redefinição, não apenas no aspecto tático, mas também no perfil de contratação e nas expectativas para o futuro. Após a saída de Vitor Pereira, o clube se viu em uma situação onde a busca por um novo comandante era iminente. Embora o nome de Fernando Lázaro tenha ganhado força como opção interna, a chegada de Jorge Jesus aparece como uma alternativa altamente atrativa para os dirigentes e para a torcida corintiana. Nos últimos anos, o Corinthians tem tentado equilibrar sua base com contratações de peso, mas a performance da equipe tem sido inconsistente, especialmente nas competições mais importantes. Mesmo com bons nomes no elenco, a falta de um estilo de jogo claro e de um comando técnico mais assertivo tem gerado críticas. A contratação de Jorge Jesus surge, então, como uma tentativa de elevar o nível da equipe a padrões mais altos, especialmente considerando o fato de que o clube ainda busca um título de expressão nacional e continental que garanta sua posição entre os grandes do futebol. O perfil de Jorge Jesus, um técnico de alto nível. Jorge Jesus, de 70 anos, é amplamente reconhecido como um dos treinadores mais vitoriosos da atualidade. Com uma carreira que se estende por diversas passagens marcantes, o técnico tem uma filosofia de jogo agressiva e ofensiva, que foi um dos grandes trunfos de sua passagem pelo Flamengo, onde conquistou a Libertadores de 2019, além de títulos nacionais importantes, como o Campeonato Brasileiro. O estilo de jogo de Jorge Jesus tem sido caracterizado por um futebol dinâmico, com forte posse de bola, movimentação intensa e pressão constante ao adversário. Em sua passagem pelo Benfica, ele também se destacou ao conquistar múltiplos títulos e, novamente, implementar um estilo de jogo caracterizado pela intensidade e pelo desejo constante de controle das partidas. Para o Corinthians, a chegada de Jorge Jesus representaria uma grande mudança no estilo de jogo. O time passaria a adotar uma postura mais ousada, saindo da zona de conforto e se propondo a dominar o adversário. Essa mudança poderia ser o fator que falta para fazer o clube novamente relevante no cenário nacional e internacional. O interesse do Corinthians em Jorge Jesus. A diretoria do Corinthians tem buscado um técnico que, além de ter experiência e visão de jogo, seja capaz de motivar e elevar o potencial de um elenco recheado de jogadores de qualidade. No entanto, a questão financeira, as ambições pessoais de Jorge Jesus e as opções que o técnico possui no mercado europeu tornam a negociação um processo complexo. Mesmo assim, o desejo de trazer Jorge Jesus para o Corinthians não é algo novo, e o próprio clube já havia sondado o treinador em outras ocasiões, como quando o time estava à procura de um novo comandante no início de 2021. A administração do Corinthians vê em Jorge Jesus a possibilidade de um novo ciclo vitorioso, que pode reviver a era de grandes conquistas, tal como aconteceu com o clube na década passada. A busca por um técnico de alto nível também se dá pela necessidade do Corinthians em retomar o protagonismo, tanto nas competições nacionais como internacionais, como a Copa Libertadores, onde o clube ainda busca expandir seu número de títulos. Além disso, o mercado de técnicos no Brasil, em 2025, está cada vez mais competitivo. Clubes como Palmeiras e Flamengo têm se destacado pelo alto nível de suas comissões técnicas e pelos investimentos em técnicos de renome. O Corinthians, assim, sente que precisa agir rapidamente para não perder a chance de contratar um treinador capaz de não apenas conquistar títulos, mas também atrair novos investidores, patrocinadores e fortalecer sua marca no mercado global. Jorge Jesus no futebol brasileiro. O treinador português tem um histórico consolidado no futebol brasileiro, especialmente durante sua passagem pelo Flamengo. Sua chegada ao time carioca mudou completamente o curso da temporada 2019, e a sequência de títulos conquistados com o clube rubro-negro é um exemplo claro de seu impacto positivo em um elenco que, até então, não conseguia atingir o seu potencial máximo. Jorge Jesus implementou um estilo de jogo agressivo e ofensivo, mas ao mesmo tempo organizado, que fez o Flamengo se destacar não só no Brasil, mas também na América do Sul e no mundo. Sua competência foi amplamente reconhecida, e o sucesso alcançado com o time carioca ajudou a consolidar sua reputação como um dos melhores treinadores do futebol mundial. Em um futebol cada vez mais voltado para a competitividade e a performance de alta intensidade,
A presença de Jorge Jesus no comando do Corinthians poderia ser exatamente o que o time precisa para se revitalizar e voltar a disputar títulos de forma consistente. Além disso, a presença de Jorge Jesus no futebol brasileiro ajudou a abrir portas para uma nova era de treinadores europeus em clubes nacionais. Sua habilidade em lidar com diferentes estilos de jogo e adaptar suas estratégias ao cenário brasileiro fez com que ele fosse amplamente admirado pela crítica especializada e pela torcida, e sua saída do Flamengo, por mais que tenha sido um choque, apenas reforçou a sua imagem de um treinador de altíssimo nível. A possibilidade de uma nova era no Corinthians. A chegada de Jorge Jesus ao Corinthians em 2025 poderia representar o início de uma nova era para o clube paulista. Sob seu comando, o time teria a chance de restabelecer uma identidade tática mais definida e ambiciosa. O estilo ofensivo e propositivo que o treinador implementou em outros clubes, aliando um sistema de pressão constante e a posse de bola como ferramentas principais, pode ser exatamente o que o Corinthians precisa para superar as dificuldades enfrentadas nos últimos anos. Com Jorge Jesus no comando, o Corinthians também se beneficiaria de um comandante experiente, capaz de fazer a diferença nos momentos decisivos. O treinador tem um histórico de sucesso em competições de peso, como a Copa Libertadores, e sua presença poderia revitalizar o desejo de conquistas internacionais dentro do clube. O Corinthians, que já tem uma forte base de torcedores no Brasil e no mundo, poderia aproveitar a chegada de Jorge Jesus para fortalecer ainda mais sua imagem e alcançar novos feitos no cenário global. Desafios e expectativas. É claro que a contratação de Jorge Jesus não está isenta de desafios. A primeira questão envolve as finanças do clube. O Corinthians precisaria oferecer uma proposta atraente para convencer o treinador a deixar sua carreira internacional e retornar ao Brasil. Além disso, a adaptação de Jorge Jesus ao elenco atual do Corinthians também seria um processo delicado. Como mencionado, o Corinthians possui um grupo de jogadores de grande qualidade, mas que ainda carece de uma identidade tática sólida e de uma filosofia de jogo bem definida. Outro ponto importante seria a capacidade de Jorge Jesus em adaptar seu estilo de jogo à realidade do Corinthians. Embora o treinador seja amplamente conhecido por seu futebol ofensivo e de alta pressão, ele também demonstra uma flexibilidade tática quando necessário. A capacidade de Jorge Jesus em ajustar seu estilo ao elenco que tem à disposição poderia ser crucial para o sucesso de sua passagem no clube. Conclusão. Em 2025, o Corinthians parece estar pronto para dar um passo decisivo em sua busca por recuperar o protagonismo no futebol brasileiro e internacional. A contratação de Jorge Jesus surge como uma oportunidade única para o clube paulista, que poderia contar com um dos melhores técnicos do mundo para reerguer sua equipe e conquistar títulos de peso. Contudo, as questões financeiras e os desafios internos da equipe ainda são pontos a serem considerados, mas a possibilidade de um novo ciclo vitorioso, sob o comando de Jorge Jesus, empolga a torcida e a diretoria do clube. O futuro do Corinthians, com ou sem o português no comando, certamente será uma história de grandes emoções nos próximos capítulos.